This call is now being recorded. Bom dia! Seja bem-vindo a mais uma aula de Química, mais uma quinta-feira das nossas aulas remotas. Na aula de hoje, gostaria que vocês pegassem suas apostilas e abrissem-as na página 352, onde nós vamos ver um assunto importantíssimo, bem atual, chamado reação de eliminação. Então, o que acontece? Só antes de eu iniciarmos a aula de hoje, de prática de classe, nós vamos fazer aquela mini revisão dos assuntos anteriores. Então, só para colocar em dia, numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída, ou seja, alguma coisa vai ser trocada. E o que eu troco numa reação de substituição? Sempre você troca o hidrogênio do alcano ou da cadeia aromática. É sempre o H que vai ser trocado. Professor, mas trocado por quem? Por um cloro, por um grupo nitro, por um ácido sulfônico. Você tem aquelas famosas reações de substituição, que vão ser revisadas daqui a algumas semanas. Numa reação de adição, está um pouco mais fresco na sua memória, numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. E qual que é o alvo do ataque de uma reação de adição? O alvo sempre é a quebra da ligação π, ou seja, a dupla ou a tripla ligação, ou dois ciclos instáveis. Quais são esses dois ciclos instáveis? O ciclo propano e o ciclo butano. São esses dois. Os outros ciclos, eles fazem reações de substituição. Então, o que acontece? Até então, você estava fazendo as aulas e fazendo os exercícios, só que aquele exercício era daquela aula específica. Daqui para frente, você vai pegar uma reação e não vai ter nada escrito. Você não sabe se aquilo é de substituição, se aquilo vai ser de adição, se aquilo vai ser de eliminação. Professor, como é que eu vou saber se é adição, eliminação ou substituição? Aí é que entra a teoria. E essa teoria estou insistindo desde as primeiras aulas, lá da apostila 4 até a apostila 6. Numa reação de substituição, alcanos e cadeias aromáticas. Essas duas subfunções de hidrocarbonetos fazem substituição. A adição, ela é mais fácil, porque ela tem um alvo. Qual que é o alvo? A dupla ou a tripla. Então, todos os compostos que apresentarem dupla ou tripla, ou ciclo propano e ciclo butano, vão fazer reações de adição. A adição, alguma coisa é adicionada. E só para lembrar, quando eu tenho H, esse H, ele prefere um certo carbono. Qual é o carbono que o hidrogênio prefere nas chamadas reações de adição? Segundo a regra de Markovnikov, o hidrogênio ele prefere o carbono mais hidrogenado, a não ser que tenha peróxido, porque se tiver peróxido, acontece a regra anti-Markovnikov, ou seja, o hidrogênio vai para o carbono menos hidrogenado. E aí, o que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Página 352, as chamadas reações de eliminação. Primeira frase é autoexplicativa. O que vai acontecer numa reação de eliminação? Alguma coisa vai ser eliminada. Alguma coisa vai ser eliminada. Professor, mas o que eu vou eliminar? O que você for eliminar vai ser o subtítulo da nossa aula, porque você vai ter desidratação. O que é uma desidratação? Uma eliminação de água. Desalogenação. É uma retirada de halogênio. Então, o subtítulo ele é muito peculiar nesse tipo de sistema. Então, mas o que acontece? Primeiro, eu vou pedir para quem está com caderno, já permaneça como tal. Agora, para quem está usando só a apostila, eu gostaria que vocês usassem aqueles bloquinhos de papel para colar, ou então alguma coisa para anotar na própria apostila. E tem algumas coisas que eu vou pedir de forma encarecida que vocês anotem. Começando por essa tela. Como que eu vou saber o que acontece numa reação de eliminação? Você vê que o título indica. Numa reação de eliminação, eu vou eliminar. Mas eliminar o quê? O que estiver preso na nossa estrutura. Então, perceba bem. Eu vou ter um composto saturado. Isso já é de claro. Então, na reação de eliminação clássica, o meu composto é saturado. Professor, mas lá na reação de substituição, o composto também era saturado como um alcano. E como é que eu vou saber se aqui vai ser uma reação de eliminação ou substituição? Você vai lembrar que na reação de substituição eu tinha que trocar. O hidrogênio saía, mas alguém entrava no seu lugar.
E aqui eu só tenho o composto orgânico, só tem ele. Não tem nada para trocar, só ele. Então, repare que eu só tenho um composto orgânico, não tem mais ninguém para reagir. Lá na substituição, eu tinha o composto orgânico mais cloro, o composto orgânico mais ácido nítrico, o composto orgânico mais um haleto de alquila. Eu tinha alguém para reagir. E aqui não, aqui você vai ter só o composto orgânico. E aí, através do aumento da temperatura, catalisadores, pressão especial, eu vou eliminar o átomo de A e vou eliminar o átomo de B. Ou um grupamento A, ou um grupamento B. Ou é átomo, ou é um grupamento. E aí eu vou formar a substância AB, e como essas duas ligações, elas não podem ficar simplesmente sobrando, as duas ligações se combinam e vão formar uma ligação π. Então, repare que ali, ó, tenho duas ligações sigmas para baixo, essas ligações se unem para formar uma ligação π. Então, eu tenho A e B é eliminado, por isso que é chamada reação de eliminação, e o que acontece com as duas ligações? As duas ligações vão formar uma dupla ligação. Ponto. Essa é a parte clássica que você vai encontrar. Então, nessa primeira tela, eu gostaria muito que vocês anotassem mesmo, que numa reação de eliminação, alguma coisa vai ser eliminada. E o que eu elimino? O A e o B. E o que eu formo entre os dois átomos de carbono que eliminei os nossos grupamentos? Uma ligação π. Essa é a ideia que nós vamos trabalhar. Envolve isomeria ali no produto, então, vai. Já, Janaína, eu vou fazer com você uma pequena revisão sobre isomeria óptica, isomeria geométrica e isomeria plana. Clássico. Se você pensar em Federal do Paraná e prova do Enem, pode ter certeza que eles vão colocar uma reação de eliminação, e se cobrar uma reação de eliminação, pode ter certeza que junto da reação vai ser cobrado isomeria, tanto plana quanto espacial. Janaína já tinha até programado essa parte de isomeria, porque o produto pode ter isomeria. Por quê? Se você tiver ligantes diferentes nesse carbono e ligantes diferentes nesse outro carbono, eu tenho isomeria geométrica. Então, você muito bem escreveu ali, ó, envolve isomeria, pode ter isomeria, pode. Por quê? Para ter isomeria, eu preciso ter ligantes diferentes nesses dois carbonos. Se os ligantes forem iguais, aí não tem. Mas a tua observação é importantíssima. Já vou fazer essa revisão com vocês. Agora, começando para valer. Uma observação bem importante, até para facilitar muita vida. Tem muito aluno aí no outro lado da tela que é muito visual. Você precisa ver. Se você só vê uma frase, nossa, aquela frase, ela entra... Você até consegue interpretar, mas daqui a 2, 3 dias já esqueceu que viu essa informação. Agora, imagens, muitas vezes, elas são mais peculiares. Se vocês observarem da esquerda para a direita, o reagente para o produto, reparem que aqui eu tenho dupla ligação, eu tenho um alvo, e quando você tem um alvo, é uma reação de adição. Olhe bem. 2 carbonos com dupla, X e Y. Esse X vai para o primeiro carbono da esquerda, o Y vai para o carbono da direita e vai formar esse composto em que o X e Y foram adicionados. Então, eu tenho uma reação de adição. Porém, se você observar da direita para a esquerda, lá na aula do Jamal, você já deve ter assistido a parte de equilíbrio químico, reação de dois sentidos, sentido direto, sentido inverso, aquelas duas setas. Quando eu tenho a reação no sentido direto, eu tenho uma reação de adição. Porém, se eu olhar no sentido inverso, eu tenho uma reação de eliminação. Portanto, se você achar mais fácil lembrar dessa maneira, a reação de eliminação é um processo inverso da adição. E a adição é um processo inverso da eliminação. A adição você adiciona e a eliminação você elimina. Uma coisa bem óbvia, né? De qualquer maneira, X e Y foram adicionados à dupla ligação. Na reação de eliminação, X e Y são eliminados do composto saturado. Um é inverso do outro. Então, reação direta, reação inversa. Então, esse esqueminha aqui, ó,
também seria interessante para vocês anotarem, lembrando que todos os slides que eu estou comentando aqui já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+. Além dos slides, você também tem a resolução dos testes da apostila, tudo lá. Se você tiver qualquer dúvida durante a aula, ou qualquer dúvida referente ao exercício, está lá a resolução dos seus testes. Então, aqui outra tela importante para você começar a compreender o esquema das reações de eliminação. Pois bem, agora sim, começamos para valer. A primeira reação de eliminação que nós vamos trabalhar para valer se chama desidratação. Repare que o subtítulo já é muito peculiar. Desidratação. O que é uma desidratação? Caiu aqui. A desidratação é uma retirada de água. Desidratação é uma eliminação de água. Porém, para facilitar um pouco a nossa vida, para acontecer uma desidratação, é preciso remover a água. E da onde que vai vir essa água? Da presença da hidroxila. Portanto, para formar a água, para eliminar a água, o meu composto orgânico precisa ter hidroxila. E quais são as funções orgânicas que apresentam a hidroxila? O álcool, o fenol e o ácido carboxílico. Professor, e o enol? O enol é uma molécula instável, portanto, o enol não vai entrar nesse sistema. Então, quem pode fazer desidratação? Álcool, fenol e ácido carboxílico. São as três únicas funções que vão nos interessar nessa desidratação. Pois bem, na hora que você pensa em desidratação, eu vou começar com o álcool. Desidratação de álcool. E aí, um cuidado básico. Vocês vão perceber que... Deixa eu já colocar aqui minha caneta marca-texto e vou colocar aqui uma cor mais interessante. Então, olha só. Desidratação intramolecular. Por que eu vou fixar nessas palavrinhas? Porque nós temos dois tipos de desidratação. A intra e a intermolecular. Intra e inter. Esses dois prefixos são formidáveis para você começar a entender a lógica desse material. A eliminação é o inverso da adição. Perfeito, Gabriel. Exatamente isso aí. Então, a eliminação é o processo inverso da adição. Perfeito. Do jeito que você colocou a frase ali, ó, tira o teu ponto de interrogação e bota uma exclamação. Perfeita a frase. Então, o que eu tenho na desidratação? A retirada de água. Só que essa desidratação, ela pode ser intramolecular, ou seja, dentro da própria molécula, ou ela pode ser intermolecular. E o que é o prefixo inter? Intravenoso, intramuscular, ou seja, intra é dentro. E o que é o inter? Ah, é fora? Não. Fora é o exo. Inter significa entre, tanto que você tem interbairros, intermunicipal, internacional, ou seja, entre nações, entre municípios, entre bairros. Então, cuidado com esse prefixo intra, é dentro, e inter, entre. Gravou bem? Então, o que acontece? Desidratação de álcool intramolecular, é dentro da própria cadeia. Desidratação intramolecular ocorre em temperatura mais elevada, na faixa dos 170 a 180 graus. Professor, isso é importante? Para quem vai fazer prova discursiva, é importante. Por quê? Só para adiantar um pouquinho. Nós temos dois tipos de desidratação. A intra, que ocorre em temperaturas mais elevadas, e a intermolecular, que ocorre em temperaturas mais amenas. Não é tanto assim, mas é uma temperatura um pouquinho menor. Então, a intra ocorre em temperaturas mais elevadas e a entre moléculas, numa temperatura menos elevada, ou seja, uma temperatura menor. Agora, como é que funciona a nossa desidratação? Repare que eu tenho um carbono e esse carbono ele tem uma hidroxila. Está lá a nossa hidroxila linda e maravilhosa. Essa hidroxila, ela está louca para virar uma molécula de água. Está louca? Só que repare que eu tenho OH. Para ter uma molécula de água, falta um hidrogênio. E de onde que eu vou tirar esse hidrogênio? Eu sempre vou tirar o hidrogênio do carbono vizinho. Então, o que é necessário? O carbono tem hidroxila, tá lá. Só que essa hidroxila, ela precisa de um hidrogênio. De onde que eu vou tirar esse hidrogênio?
eu vou tirar o hidrogênio do carbono vizinho. Sempre o carbono vizinho é a nossa referência. Então, H com OH, sai a molécula de água. Agora, reparem que eu tenho duas ligações. Essas duas ligações, elas se combinam para formar uma ligação pi. Todas, veja bem, todas as reações de desidratação intramolecular, que envolvem o álcool, vão produzir uma dupla ligação, sempre. Professor, eliminação inversa da adição? Sim, porque, veja bem, a adição adiciona. Se eu retirar, volta ao composto original. Uma reação inversa da outra. Aquele esqueminha que eu tinha feito aqui, ó. Aqui eu tenho uma reação de adição. O X foi colocado no primeiro, o Y no segundo, para formar esse composto. Essa seria a reação direta. Agora, se eu tirar o X e Y, vai voltar a ser X e Y, essas duas ligações se combinam e voltam a formar uma dupla ligação. Ou seja, a adição está no sentido direto e a eliminação no sentido inverso. Então, uma é inverso da outra. Então, a eliminação é o inverso da adição e a adição é o inverso da eliminação. Qualquer uma das duas você pode pensar dessa maneira. Agora, como funciona a eliminação? Então, eu vou ter a hidroxila, preciso de um hidrogênio de um carbono vizinho, sempre de um vizinho. Essa hidroxila pega o hidrogênio vizinho, forma água e forma dupla ligação. Professor, por que eu não posso pegar o hidrogênio do próprio carbono? Se você pegar o hidrogênio do próprio carbono, vai ter hidrogênio com O, vai formar molécula de água. Só que você vai formar uma dupla ligação. Com quem? A dupla ligação vai ficar pairando no ar, no éter do universo? Não. Você tem que ter alguém para aprender com aquela dupla ligação. Então, o que acontece? Intra em temperaturas altas e inter em temperaturas mais baixas. Perfeito, isso mesmo. Então, já vou falar sobre inter, mas a desidratação intra, ela ocorre em temperaturas mais elevadas, na faixa dos 170 a 180 graus. A desidratação inter, ela ocorre na faixa entre os 140 a 150 graus. É um pouquinho menor, mas é uma temperatura menor, uma faixa de temperatura menor. Deixa eu colocar exemplos para vocês compreenderem bem. Vamos pegar o computador aqui, fica mais fácil para mexer. Deixa eu só colocar a minha apresentação, que acho que fica mais fácil para eu poder. Aí, agora ficou mais fácil. Então, olha bem, eu tenho uma hidroxila. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu colocar aqui para baixo. Eu vou colocar para baixo. Aí, agora ficou melhor. Então, vamos colocar aqui a caneta marca-texto. A hidroxila está aqui, ó. Olha bem, a hidroxila está aqui, ó. Ela está louca para virar molécula de água. Está louca para virar uma molécula de água. Só que o que falta para essa hidroxila virar uma molécula de água? Um hidrogênio. Professor, por que eu não posso pegar esse hidrogênio aqui, ó? Se você pegar essa hidroxila com esse hidrogênio, não anotem nada ainda, só para vocês compreenderem. Vai realmente formar uma molécula de água. Só que o que vai formar como produto final? Aí você vai ter CH3, CH e dupla. Tá, mas essa dupla ligação está presa com quem? Com ninguém. Não pode. Porque se eu tiver elétrons livres, eu tenho radical. E os radicais são altamente instáveis. Portanto, eu não posso pegar o hidrogênio do mesmo carbono. Isso aqui não pode acontecer. Então, o que você vai ter? A hidroxila está aqui. Ela está louca para virar uma molécula de água. Só que essa hidroxila está presa nesse carbono vermelho. Para que aconteça uma reação de eliminação, a hidroxila precisa tirar um hidrogênio. De onde? Do vizinho. E qual o único vizinho que eu tenho? Esse carbono que eu estou fazendo a bolinha em azul. Porque isso ocorre... Bom, o nome já diz, Gabriel, se é uma desidratação, porque eu tenho que retirar água. Então, a hidroxila vai pegar o hidrogênio. Isso só acontece em altas temperaturas. Se você elevar o seu corpo, que não vai desidratar, não vai perder moléculas de água, vai. Então, é uma questão. Pode falar. No caso, eu estou perguntando, tipo assim, o porquê da intramolecular ocorrer em temperaturas altas, enquanto a intermolecular ocorre em temperaturas baixas. É isso que eu estou perguntando. Se você colocar uma temperatura muito alta, no mesmo composto, você vai sempre retirar água, sempre. Se você colocar uma temperatura mais amena, você não consegue retirar água da própria molécula. Você precisa quebrar essas ligações que ocorrem dentro da própria substância, que são ligações fortes. Então, você aumenta muito a temperatura para poder quebrar essas ligações da própria molécula. Agora, se você
quiser colocar uma temperatura menor, você não está quebrando as ligações da própria molécula. Você vai pegar ligações entre moléculas. Aí você está fazendo uma reação normal. Você vai ver já já nos próximos exemplos como é que acontecem as outras reações. Então, numa temperatura mais alta, eu consigo quebrar as ligações da própria molécula, da própria, só ela. Se eu pegar uma temperatura mais baixa, em torno de 120, 130 graus, aí eu vou precisar de duas moléculas. Só que daí é uma reação normal. A reage com B para produzir um outro material. Então, numa temperatura mais alta, eu consigo quebrar as ligações da própria molécula, dela mesma. Numa temperatura mais baixa, eu não consigo quebrar essas ligações. Eu só consigo quebrar as ligações entre as moléculas. Essa é a diferença da temperatura. Então, numa temperatura mais baixa, eu não consigo quebrar a ligação da hidroxila com o hidrogênio da própria molécula. Numa temperatura mais alta, aí eu consigo fazer essa quebra. Então, a temperatura tem a ver com o tipo de quebra de ligação, do ΔH de ligação que se aprendeu lá com o Jamal. Em temperaturas mais altas, eu quebro a ligação dentro da própria molécula. Em temperaturas mais baixas, eu preciso de uma outra molécula para ter a desidratação. É esse o sistema que você vai encontrar. Sobre o hidrogênio ser retirado apenas de um vizinho que não pertence ao mesmo carbono de hidroxila, a desidratação não ocorre. Ó, na realidade, Alan, essa pergunta eu vou fazer já já. Aguarde um pouquinho que você já sabe a resposta. Então, além dele, vou aproveitar um pouquinho da pergunta. A hidroxila está aqui. Para que aconteça desidratação, obrigatoriamente, eu preciso de um vizinho, e esse vizinho tem que ter o hidrogênio. Se não tiver o hidrogênio, não tem desidratação intramolecular. Então, veja bem, precisa da hidroxila do álcool e eu preciso de um vizinho. Sem o vizinho, não tem reação. Já começa por aí. Então, vou aproveitar a tua pergunta já já. A hidroxila está aqui. Essa hidroxila vai pegar o hidrogênio do vizinho para formar a molécula de água. Mais o quê? O que sobra? CH2 dupla CH2. Ou seja, a reação de desidratação do álcool intramolecular vai formar uma dupla ligação. E essa reação aqui em especial, ela é muito importante hoje no negócio chamado química verde. Professor, o que é química verde? Que você não está mais usando derivados de produtos não renováveis como petróleo e carvão. Para quem gosta de refrigerante, talvez você já observou em alguns frascos a seguinte expressão: plástico 100% vegetal. Você já se perguntou o que é um plástico vegetal? Ah, professor, é um plástico que foi plantado. Não. Nossa, teve uma semente de plástico, colocou na terra, nasceu um pé de Guaraná Antártica, por exemplo. Se vocês observarem, para quem gosta de refrigerante, no frasco do Guaraná Antártica está escrito assim: Guaraná Antártica, sabor do Brasil. Tá? Isso todo mundo sabe. Só que embaixo está escrito assim: plástico 100% vegetal. Como é que eu vou ter um plástico vegetal? É através dessa reação que, inclusive, foi desenvolvida aqui no Brasil. Os cientistas brasileiros desenvolveram esse processo. Esse produto orgânico aqui embaixo, o eteno ou etileno, ele é matéria-prima para a fabricação de um polímero chamado polietileno. O polietileno hoje, ele tem dois tipos de polietileno. Vocês vão ter uma aula disso lá na apostila 7. O polietileno de alta densidade, que é o plástico mais rígido, e o polietileno de baixa densidade, que é o plástico mais flexível, que você encontra em embalagens de alimentos, a sacola do mercado. É o plástico que você usa no dia a dia. E esse polietileno é uma das substâncias mais produzidas no planeta. E até bem pouco tempo atrás, a única fonte do polietileno era o petróleo. Só que o petróleo é um bem não renovável. E aí, o que o Brasil fez? Nós temos etanol, nós temos grandes porções de terra, planta cana-de-açúcar, bota aquele fermento chamado Saccharomyces cerevisiae, ele quebra em glicose e frutose, que tem aquela outra enzima lá que vai transformar em álcool. Pega o álcool, aumenta a temperatura em 170 graus, bota o ácido sulfúrico, que é um catalisador, e você vai ter um produto que é o mesmo do petróleo. Então, a química verde, ela entra aqui, ó. Você vai produzir um plástico? Vai. Só que você vai produzir esse plástico de onde? Do álcool. E de onde que veio esse álcool? Da cana-de-açúcar. Portanto, você não tem aumento do aquecimento global. Pelo contrário,
Você está absorvendo o carbono que está em excesso da atmosfera para a cana-de-açúcar crescer, aí você colhe, transforma ele em álcool e vai produzir o plástico. Professor, mas esse plástico é poluente? Sim, é o mesmo tipo de poluente que é o do plástico derivado do petróleo. Ele tem uma vida média de 100 a 120 anos. Se você não descartá-lo de forma correta, ele vai poluir os mares, vai ter problema de intoxicação dos animais, todo aquele problema do plástico que você está ouvindo aí nas últimas semanas sobre essas organizações aí que estão fazendo esses conceitos, esses seminários sobre meio ambiente. Então, o plástico, ele não vem mais origem do petróleo, mas é o mesmo plástico, dá o mesmo problema de poluição se ele não for descartado de forma correta. Então, essa reação em especial, quem adora é o Enem. Vocês já perceberam na pele que grande parte das questões do Enem envolve algum ambiental, aquecimento global, chuva ácida, a química verde entra aqui. O que é a química verde? Retirada de produtos que já existem, reciclagem, reutilização, diminuição da quantidade de carbono, crédito de carbono, química ambiental. Muitas questões vão ser cobradas nesse foco. E aqui tem uma reação bem legal. O etanol virando eteno ou etileno, que é matéria-prima para o plástico, chamado polietileno. Então, uma reação importantíssima e ela é fácil de lembrar. Porém, para gravar, desidratação intramolecular. Intra é dentro da própria molécula. Só que para acontecer isso, eu tenho a hidroxila. E essa hidroxila está louca para virar uma molécula de água. Só que de onde que eu vou tirar o hidrogênio para virar a molécula de água? Do vizinho. Sempre do vizinho. Professor, e se não tiver vizinho? Não ocorre reação. O Alan fez uma pergunta muito inteligente, mas já isso que vai fazer em questão, até vai fazer parte de uma questão que eu vou colocar aqui, já. Então, já deixa aí de sobreaviso, você já tem a resposta. Vamos pegar um outro exemplo. Então, aqui só para vocês entenderem de um outro ponto de vista. A hidroxila está aqui, pega o hidrogênio do vizinho, forma molécula de água, as duas ligações que estão sobrando, elas se prendem entre si e vão formar uma ligação π. Então, uma ligação π nada mais é do que a junção de duas ligações sigmas. Essas duas ligações sigmas se prenderam e formaram a ligação π, formando o eteno mais a molécula de água. Se vocês observarem bem, é fácil, a aula de hoje é uma aula tranquila. A desidratação é uma retirada de água, o nome já diz. Só que para retirar a água, falta um hidrogênio na hidroxila. E de onde que eu vou tirar esse hidrogênio? Do vizinho. Professor, se não tiver vizinho, não tem reação. Agora, e se eu tiver mais de um vizinho? Vamos pegar a próxima reação. Quero ver se vocês compreenderam, inclusive, assuntos anteriores. Deixa eu pegar aqui, fica mais fácil para trabalhar. Eu tenho a hidroxila. Opa, onde eu estou aqui? Eu tenho a hidroxila. A hidroxila está aqui, ó. OH. Só que para acontecer uma desidratação, porque essas duas ligações não formam uma tripla. Veja bem, se você voltar aqui, ó, cabe uma tripla ligação aqui. Se eu colocar uma tripla, repare que eu fico com dois hidrogênios. Os dois hidrogênios eu não estou tocando neles. Eu tenho como eliminar esses dois hidrogênios. Se eu colocar uma tripla ligação aqui, eu vou ficar com 5 ligações, e o carbono não pode ficar com 5 ligações. Então, o que acontece? Essas duas ligações sigmas, elas se prendem e vão formar uma dupla. Por quê? Porque eu tenho 2 hidrogênios em cada carbono, e se eu colocar uma tripla, ficaria 5 ligações. Então, 2 ligações sigmas formam uma ligação do tipo π. Assim que funciona. Agora, volto para cá. A hidroxila está aqui. Essa hidroxila, ela está presa a 2 carbonos. Vou colocar cores aqui, que fica mais fácil para vocês observarem. Eu vou colocar esse carbono vermelho e vou colocar uma cor que vocês enxergam, o carbono azul. Dá para enxergar o carbono azul ali? Deixa eu ver aqui. Tá. Então, o que nós temos? Temos um carbono vermelho à direita e tem um carbono azul à esquerda. A hidroxila está aqui. Para essa hidroxila virar água, falta um hidrogênio. De onde que eu vou tirar o hidrogênio? Pergunta para vocês. Vou dar alternativas. Essa hidroxila vai preferir reagir com esse hidrogênio do carbono azul, vai preferir reagir com o hidrogênio do carbono vermelho, ou então aquele famoso tanto faz. Então, lembrei, minha pergunta. A hidroxila está louca para virar uma água, só que falta um H. De onde que eu vou tirar esse H? De um vizinho. Só que qual vizinho que eu vou utilizar? O vizinho azul, o vizinho vermelho
ou aquele famoso tanto faz? Eu gostaria que vocês se arriscassem um pouquinho mais. Coloquem lá a resposta. Hidrogênio coloca azul, vermelho ou o famoso tanto faz. Tem gente já colocando a resposta, aí entra o famoso tanto faz. Nesse caso, tanto faz. Perfeito, obrigado. Vamos participando, que isso é legal. Tem muita gente aí que muitas vezes só está olhando a tela do computador, então vão digitando, vão escrevendo, vão colocando as informações, que isso é importante para o seu aprendizado. É importante. Professor, mas se eu escrever errado, não importa. Eu quero que vocês participem um pouquinho mais, coloquem mais respostas aí. Então, vamos começar. Vou começar do zero. Desidratação intramolecular. É da própria molécula que eu vou retirar a molécula de água. A hidroxila está dando sopa ali, só que falta um H. Qual dos dois hidrogênios eu utilizo? Tanto faz. E aí eu vou pegar qualquer um deles. Vou pegar aqui, ó. A hidroxila vai pegar esse hidrogênio aqui para formar a molécula de água. Mais, e o que eu vou formar entre os dois átomos de carbono? Eu vou ter um CH3, CH dupla, CH2. Se o exercício, se fosse um exercício de prova de vestibular, provavelmente ele colocaria assim: assinale a alternativa que mostra o produto da desidratação intramolecular do 2-propanol. Aí você formaria esse composto. Qual é o nome desse composto? 3 carbonos prop, dupla ligação em, mais a terminação O. Portanto, o nome do composto orgânico formado é o propeno. Fácil, sem grandes problemas. Se vocês observarem bem, a teoria da aula de hoje ela é muito simples. Eu tenho uma hidroxila, essa hidroxila está louca para virar uma molécula de água. De onde que eu vou tirar o hidrogênio? Do vizinho. Porém, a parte mais, entre aspas, difícil da aula de hoje vem aqui. Vou pedir novamente a colaboração de vocês. Repare que eu tenho uma hidroxila. Ela está aqui, ó. Ela está louca para virar uma molécula de água. Só que essa hidroxila, para virar água, ela precisa de um hidrogênio. E de onde que eu vou tirar esse hidrogênio? Do vizinho. O vizinho que vai me emprestar esse hidrogênio. Então, só que eu tenho dois vizinhos agora. Eu tenho esse vizinho que eu vou colocar em vermelho e tenho o outro vizinho que eu vou colocar em azul. Agora eu quero ver se vocês realmente estão em dia com a minha matéria. A hidroxila está aqui. Eu tenho dois vizinhos. Eu tenho o hidrogênio azul e tenho o hidrogênio vermelho. Eu vou perguntar antes de dar a continuidade para a minha aula. Qual desses dois hidrogênios, 3 possíveis respostas, qual desses hidrogênios é liberado de forma mais simples, de forma mais rápida, de forma mais tranquila, para fazer a reação de desidratação? É o hidrogênio do carbono azul, o hidrogênio do carbono vermelho ou o famoso tanto faz? Agora quero que vocês parem um pouquinho e pensem um pouquinho. Entre o hidrogênio do carbono azul e o hidrogênio do carbono vermelho, qual dos dois hidrogênios é mais fácil de retirar para formar a molécula de água? O azul, ou o vermelho, ou o famoso tanto faz? Tem gente colocando o vermelho, tem gente falando o azul, aí o que nós vamos ter? Então, vamos colocando aqui, ó. Opa, que bom, tem mais gente colocando. Eu acho que é o azul, que bom, eu acho que. Então, vamos começar a pensar. Eu não vou dar a resposta ainda. Vou começar a pensar da seguinte forma. Esse carbono vermelho, ele está preso a 3 hidrogênios. Se você lembrar de NOx, cada hidrogênio tem um NOx mais um. Portanto, mais um, mais um, mais um. Esse carbono vermelho aqui, ó, ele vai ter... Vou colocar ele vermelho. Esse carbono vermelho, ele tem um NOx menos 3. Concorda comigo? Mais um, mais um, mais um, menos 3 para esse carbono. Esse carbono azul, ele tem 2 hidrogênios, portanto, esse carbono azul aqui, eu vou colocar aqui em cima, ele tem uma carga menos 2. Vou começar a pensar. Esse carbono vermelho tem carga menos 3 e esse carbono azul tem uma carga menos 2. Lembrando que eu preciso retirar o hidrogênio. Retirar. Qual desses 2 carbonos você acha que é mais difícil de retirar? Eu tenho um carbono vermelho que é menos 3, portanto, ele é mais eletronegativo. Significa que esse carbono está segurando o seu hidrogênio com uma força muito maior do que o carbono secundário. Então, esse carbono primário, ele é mais eletronegativo do que o carbono secundário. O carbono primário é mais eletronegativo, menos 3 para menos 2. Então, significa que ele é um carbono primário
ele está fortemente preso a ele. Primeiro, por alguns outros motivos. A ligação é mais curta e é uma ligação mais intensa do que comparado com o carbono secundário. Para e volta. Parece que eu já vi essa matéria em algum lugar, já. Lá nas reações de substituição, você precisava tirar o hidrogênio para alguém colocar no lugar. Lembra disso? Só que quando você retirava o hidrogênio, existiam situações em que eu tinha mais de um hidrogênio disponível na cadeia. Qual era a ordem de facilidade da retirada dos hidrogênios? Anotem isso aí, anotem. A retirada do hidrogênio obedecia a seguinte ordem de critério: carbono terciário, secundário e primário. Portanto, alguém já escreveu ali, ó, segue a ordem do carbono terciário, secundário e primário. Ó, se alguém quiser, olhem o que o Alan escreveu ali e anotem isso ali, ó. Qual é a ordem de facilidade dos hidrogênios? Obrigado, Alan. Você já colocou o que eu precisava escrever. Então, a ordem de facilidade é terciário maior do que secundário, maior do que o primário. Então, essa é a parte importantíssima para você lembrar. Então, o que nós temos aqui, ó? Vale Markovnikov? Não, Janaína. Aqui é o contrário de Markovnikov. O Markovnikov, mas é uma boa pergunta, o Markovnikov é a adição. Para onde que vai o hidrogênio? O hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado. Mais hidrogenado. Aqui a reação é o contrário. Na hora que você vai remover os hidrogênios, você prefere remover o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. São reações distintas. A adição e a eliminação são reações inversas. Se na regra do Markovnikov o hidrogênio ia para o mais hidrogenado, você está colocando hidrogênio. Agora, para você retirar, você prefere o carbono menos hidrogenado. Nossa, professor, que regra clássica. Essa regra tem nome. Deixa eu só apagar tudo aqui, ó. Então, lembrei. Vou voltar aqui, ó. Eu tenho o carbono vermelho, que é um carbono primário, e tinha um outro carbono, que é um carbono secundário. Só que esse carbono primário, ele é mais eletronegativo. O carbono secundário, ele é menos eletronegativo ou mais eletropositivo. Portanto, é muito mais fácil, só para você ter uma ideia, você sabe disso. Esse carbono secundário, ele é 4 vezes mais simples de ser removido do que o carbono primário. Então, é uma questão de cinética mesmo, questão de cinética. Então, esse carbono secundário remove o hidrogênio com mais facilidade do que o carbono primário. E aí existe uma regra. Se quiser anotar, anota, mas eu não tenho necessidade para esse sistema, porque você já aprendeu a teoria como uma parte básica. A desidratação intramolecular, é bom anotar, não custa nada anotar, também segue a regra de Zaitsev. O que diz essa regra? Caso eu precise retirar hidrogênio, tanto vale para substituição quanto para eliminação, vale para as duas, não importa qual seja. A regra de Zaitsev fala o seguinte: caso existam 2 ou mais possibilidades de eliminação de hidrogênios, esse deve ser eliminado do carbono menos hidrogenado. A Janaína fez uma pergunta: professor, segue Markovnikov? Não. Markovnikov é reação de adição. A adição. Ou seja, o hidrogênio ele vai para o carbono mais hidrogenado. A eliminação é o inverso da adição. Portanto, se eu vou adicionar, eu vou colocar no carbono mais hidrogenado. Mas se eu vou eliminar do carbono menos hidrogenado. Essa é a chamada regra de Zaitsev. Então, essa regrinha, nome estranho lá, mas essa regrinha fala que o hidrogênio ele tem uma certa preferência. Mas qual que é a preferência? O Alan já escreveu ali. Eu prefiro aquela frase ali. A frase ela funciona melhor da seguinte forma: numa reação de eliminação ou de substituição, a preferência vem do carbono terciário, secundário e primário. É dessa ordem que você precisa lembrar. Aí você já mata a substituição e a eliminação, as duas. Aí não precisa lembrar mais de uma frase aqui, outra frase para lá. Então, a regrinha é inversa do Markovnikov. Se a adição vai para o carbono mais hidrogenado, a eliminação vem do carbono menos hidrogenado. Então, a regra de Zaitsev fala exatamente isso aqui, que você tira o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Só que o carbono menos hidrogenado, ele segue a ordem do terciário, secundário e primário. Eu prefiro 1.000.000 de vezes que você lembre dessa frase.
Quando você for substituir ou eliminar hidrogênios, prefira do carbono terciário. Professor, se não tiver terciário, vai o secundário e, por último, o primário, que é o caso aqui, ó. Se você for trocar o hidrogênio do carbono secundário ou o hidrogênio primário, qual dos dois sai com maior facilidade? O do carbono secundário. Só que aqui você vai perceber que vai formar duas substâncias diferentes, duas. Uma na eliminação do carbono secundário e outra eliminação de água do carbono primário. O carbono primário nunca vai sair, ele sai, só que ele sai em menor quantidade. Tanto que eu falei, o hidrogênio secundário ele é 4 vezes mais reativo do que o carbono primário. Ou seja, eu vou produzir muito mais do composto secundário do que o produto primário. Vou te dar um exemplo bem prático aqui, para vocês compreenderem. Eu vou colocar cores aqui, que fica mais fácil para você tentar identificar. Dá para ver as cores aqui? Eu acho que dá, mas de qualquer maneira. Eu tenho um hidrogênio azul aqui, que é preso no carbono primário, e tenho um hidrogênio vermelho preso no carbono secundário. Hidrogênio primário e hidrogênio secundário. Então, é assim que vai funcionar esse sistema. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui, tem gente mandando mensagem. Aí, pronto, vai ficar mais fácil. Então, a ideia é, tem um hidrogênio azul e tem um hidrogênio vermelho. Qual desses dois hidrogênios você acha que sai com mais facilidade? Agora sim, pode me dar a resposta com mais segurança. Então, eu tenho butan 2-ol, eu tenho uma hidroxila presa no carbono 2 e eu preciso eliminar essa hidroxila. Qual dos dois hidrogênios, agora sim, com facilidade você pode me dar a resposta. Qual desses dois hidrogênios eu consigo remover junto com a hidroxila com maior facilidade? O vermelho ou o azul? Agora você pode me dar com certeza a resposta. Se quiser colocar lá, esteja à vontade. Qual dos dois hidrogênios eu consigo remover junto com a hidroxila com mais facilidade? Vermelho ou azul? Respondo aí, estou esperando a resposta. Então, qual dos dois hidrogênios eu consigo remover com mais facilidade? Se você tiver com preguiça de escrever, coloca V para vermelho e A de azul. Eu vou entender a resposta de vocês. Então, tem que escrever vermelho, tem que escrever azul. Coloca V de vermelho e A de azul. Pronto, facilita a vida se você tiver com preguiça, já que estamos numa quinta-feira próxima do final de semana. Então, aí o que você tem? V vermelho. É exatamente isso que acontece. Agora vamos para a reação. O que nós vamos fazer aqui? Quer ver? Só para vocês compreenderem a ideia, está aqui, ó. Eu tenho a hidroxila, está presa nesse carbono. Qual dos dois carbonos, vamos colocar cores deles aqui, eu tenho aqui o azul, que é esse, e o vermelho, que era o secundário, só para manter as mesmas cores do exemplo anterior. A hidroxila está aqui, ela está louca para virar uma molécula de água. Só que essa hidroxila precisa de um hidrogênio. Qual dos dois hidrogênios eu consigo remover com mais facilidade? Ou do carbono vermelho. Então, esse hidrogênio pega a hidroxila para formar a molécula de água e as duas ligações vão formar a dupla ligação aqui, ó. Para ver bem a dupla dá. Então, forma but2eno, 80% do produto final orgânico é através desse but2eno. Professor, mas 80% e os outros 20%? Eu tenho o hidrogênio primário. Professor, mas ele não sai nunca, sai, só que ele sai em menor proporção, em menor quantidade. O hidrogênio azul pega a hidroxila, forma a molécula de água e entre os dois carbonos da ponta esquerda forma uma dupla ligação para formar but1eno numa porcentagem de 20%. Professor, eu vou ter que saber essas porcentagens? Não. Esses dados de porcentagem são experimentais. Então, é só pela experiência que você consegue determinar. Mas eu posso prever que o produto principal, aquele formado em maior porcentagem, sai do carbono secundário. E o que vai formar em menor quantidade sai do carbono primário. Então, é assim que vocês vão trabalhar um pouquinho esse material. Porém, como nós estamos vivendo no momento de revisão, deixa eu só apagar tudo aqui, eu vou fazer uma outra revisão importante. Se eu fosse fazer uma prova hoje de federal ou do Enem, eu colocaria essa reação aqui. Essa, do jeito que ela está aqui no quadro. Só que não teria os produtos, obviamente. Mas eu colocaria assim, ó. O butan 2-ol poderia até fornecer a fórmula sem problema nenhum, faz uma reação de desidratação intramolecular. Eu dou todas essas informações, não tem problema nenhum. Faz uma reação de desidratação intramolecular, formando dois compostos diferentes. Dou todas as informações que vocês precisam.
Com base nessa reação, são feitas as seguintes afirmações. 1, 2, 3, 4 e 5 estão corretos os itens. Questão clássica da Federal. Revisão de matéria. O meu reagente orgânico, ele pertence a qual função orgânica? Aí veja bem, revisão da apostila 1 e 2. Como eu tenho uma hidroxila no carbono de simples ligações, que função orgânica eu tenho ali? Álcool. Que função orgânica aparece nos dois produtos da minha reação? Como só tem carbono e hidrogênio, eu tenho hidrocarbonetos. Revisão 2. O meu reagente, o butan-2-ol, ele pode ter isomeria óptica? Não sei quem fez a pergunta, acho que foi a Janaína, lá no comecinho lá. Professor, eu posso ter isomeria? Pode. E provavelmente, quando cair reação de adição, vai estar embutido a parte de isomeria lá dentro. Então, vamos revisar um pouquinho para não esquecer a parte teórica. Vamos voltar. A pergunta que eu fiz, o butan-2-ol, ele pode ter isomeria óptica? Espera um pouquinho, professor. Isomeria óptica, deixa lá no meu HD mental. Isomeria óptica, travou, separar um pouquinho. Volta. Óptica, para que aconteça isomeria óptica, o que você precisa caçar na cadeia carbônica? Peraí, para ter isomeria óptica, eu preciso caçar o quê? Um tal de carbono quiral. Nessa cadeia, tem algum carbono quiral? Temos um carbono quiral. Se vocês observarem bem, ó, esse carbono aqui, ó, ele está preso ao hidrogênio, ligante 1, ao CH3, ligante 2, a hidroxila, ligante 3, e ao CH2, CH3, ligante 4. Portanto, esse carbono aqui é um carbono quiral. Ele tem 4 ligantes diferentes. Só para lembrar um pouquinho, como é que eu chamo os isômeros dessa isomeria óptica? Tem um isômero que desvia o plano da luz polarizada para a direita. Como é que eu chamo esse isômero? Destrógeno. Tem outro isômero que desvia o plano da luz polarizada para a esquerda. Como é que eu chamo esse isômero? Levógeno. E como é que eu chamo a mistura dos dois quando as quantidades são equimolares? Racêmico. Lembrou disso? A gente já viu essa matéria já faz um bom tempo, mas eu vou sempre estar revisando isso com vocês. Então, vamos voltar. Para ter isomeria óptica, você vai me caçar carbono quiral. Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Para cada carbono quiral, você vai ter um que desvia para a direita, destrógeno, um que desvia para a esquerda, levógeno, e um que não desvia, que é chamado de racêmico. Fechou? Continua a revisão. Reparem que eu tenho 2 produtos diferentes, but-2-eno e but-1-eno. Que tipo de isomeria plana ocorre entre os 2 compostos formados nessa reação? Que tipo de isomeria plana? Função, cadeia, posição, metameria ou tautomeria ocorre entre esses 2 compostos? Professor, o que está mudando de uma cadeia para outra? Está mudando a posição da dupla. Se está mudando a posição da dupla, isomeria de posição. Fácil. Outra isomeria ainda. O meu produto principal, aquele formado por 80% de matéria orgânica, ele pode ou não pode ter isomeria geométrica? Pode ou não pode ter isomeria geométrica? Isomeria geométrica, espera um pouquinho. Para ter isomeria geométrica, é necessário que você tenha a dupla ligação. A dupla ligação eu tenho. Só que, além da dupla, é necessário que cada um desses 2 carbonos, vou colocar para cá, ó, esse carbono aqui, ó, deixa eu colocar outra cor no outro, e esse carbono aqui tenham ligantes diferentes. Só que para você fazer esse tipo de análise é individual. Esse carbono vermelho, ele está preso a hidrogênio e a um CH3. Opa, hidrogênio e CH3 são 2 ligantes diferentes. Agora, tampa ali e só olha o carbono azul. O carbono azul está preso a um hidrogênio e está preso a um CH3. 2 ligantes diferentes. Portanto, esse composto but-2-eno, ele pode ter isomeria geométrica? Para e pensa, para ter isomeria geométrica é necessária dupla, mas ligantes diferentes em cada carbono de dupla. E ele tem. Como é que eu chamo os 2 isômeros da isomeria geométrica? Cis e trans. Atualizando os nomes cis e trans, nós temos hoje a isomeria Z para cis e E para trans. O cis está no mesmo lado e trans em lados opostos, os ligantes de maior prioridade. Ou seja, em 1 minuto,
eu consegui revisar com vocês praticamente todos os casos de isomeria. Isomeria óptica, cássio, carbono quiral, carbono que tem 4 ligantes diferentes, destrógeno, levógeno e racênico. Isomeria geométrica, dupla ligação, mais ligantes diferentes em cada um dos 2 carbonos de dupla, cis e trans, ou Z e E. E a isomeria plana, aquela que envolve a comparação. Então, se eu fosse hoje fazer uma prova de vestibular, eu colocaria essa reação aqui. Por quê? Porque eu consigo cobrar praticamente toda a química orgânica. Eu vou cobrar função orgânica, que vocês viram lá na apostila 2 e 3, nomenclatura de compostos orgânicos, poderia colocar classificação de cadeia. É uma cadeia aberta, é uma cadeia normal, é uma cadeia saturada e homogênea, só tem carbonos híbridos sp3 da apostila 1, estou falando das reações orgânicas, então é uma questão completa. Para quem conseguiu lembrar de todas essas informações, parabéns. Então, nós temos praticamente toda a química orgânica numa única questão. Fechou? Agora, vamos pensar de uma outra forma, vamos pegar umas coisas diferentes do tradicional. Eu quero que vocês agora me respondam, se for possível, pegue o rascunho aí e tenta responder essa questão para mim. Eu vou te dar o comando. Eu tenho uma cadeia orgânica, primeira pergunta que eu ia fazer para vocês. Que função orgânica eu tenho aqui? O que é essa hidroxila presa nessa forma hexagonal? Ah, professor, é um fenol. Não é fenol. Fenol tem que estar preso na cadeia aromática. E aqui não tem as 3 duplas ligações. O que eu tenho aí é uma cadeia carbônica saturada, portanto, eu tenho um álcool. E, novamente, vamos colocar cores aqui, ó. O meu carbono... Opa, o carbono ficou torto aqui, só apagar. O meu carbono, ele está aqui, ó. Está lá meu carbono preso com a hidroxila. Só que vou dar os comandos. Essa hidroxila vai fazer uma desidratação numa temperatura mais elevada intramolecular. Intramolecular. Vê se vocês entenderam a teoria. A hidroxila está louca para virar uma molécula de água. O que falta para essa hidroxila? O hidrogênio. De onde que eu vou tirar o hidrogênio? Do vizinho, professor. Mas qual vizinho? Eu tenho 2. Vou colocar cores. Eu tenho esse vizinho vermelho aqui e tenho esse vizinho azul aqui. Qual desses 2 vizinhos libera o hidrogênio com mais facilidade? O vermelho, o azul ou o famoso? Tanto faz. Aí você escolhe. Então, eu tenho 2 vizinhos. O vizinho vermelho que está aqui, o vizinho azul que está lá na esquerda, ou tanto faz. Qual desses 2 vizinhos liberaria o hidrogênio com mais facilidade? Resposta: azul, vermelho ou famoso tanto faz. O que você teria como resposta? Continua sendo álcool. Tanto faz. Aqui tanto faz. Esse carbono vermelho é secundário e o carbono azul também é um carbono secundário. Então, não importa qual seja. Então, eu vou pegar esse hidrogênio aqui, ó, colocar aqui, ele está em vermelho, né? Vou pegar o hidrogênio vermelho aqui, ó, que está mais fácil para nós mexermos. O que vai acontecer nessa reação? Vai acontecer o seguinte, ó, você vai pegar, deixa eu pegar outra cor aqui, vai formar isso aqui, ó. A hidroxila vai pegar o hidrogênio, porque aqui tem 2 hidrogênios, ó, tem 2 ligações, tem mais 2 hidrogênios. Esse hidrogênio do vizinho vai pegar a hidroxila para formar o quê? Aí você vai ter a formação da molécula de água, desidratação, mais o quê? Aí você desenha a forma hexagonal, e entre os 2 átomos de carbono vermelho e o preto, forma uma dupla ligação. Qual é o nome desse composto orgânico formado na reação? Essa é a pergunta-chave. Vocês vão ver depois dos exercícios que uns 45% das questões hoje se trabalha assim. Determine a alternativa que mostra o produto orgânico formado na reação de desidratação da substância X. Nome desse composto, cadeia fechada, ciclo, 6 átomos de carbono X, dupla ligação em terminação O. Ela já colocou a resposta, ciclohexano. Ou separado ou junto, não faz muita diferença esse processo. Então, formamos um composto orgânico chamado ciclohexano. Ponto, acaba com a nossa reação. Fácil. Então, repare que não tem nada de extraordinário. Porém, a desidratação, ela também pode ser uma desidratação intermolecular. Intermolecular. Olha a palavrinha aparecendo aqui, ó. Quando eu falo em desidratação de álcool, ela pode ser 2 estilos. Ou ela pode ser intra, que você acabou de ver, dentro da própria molécula. Só que para ser dentro da própria molécula, a temperatura tem que ser mais elevada. Por quê? Porque eu tenho que quebrar ligações intramoleculares, dentro da própria molécula. Agora,
Se a temperatura não for assim tão alta, eu não posso quebrar as ligações dentro da própria molécula, mas eu posso quebrar ligações entre moléculas, que é muito mais fácil. Muito mais fácil e muito mais simples, menos energético fazer essas quebras. Então, o que eu tenho? Desidratação inter. Inter representa entre moléculas. Ocorre a quente, porém, numa temperatura menor. A outra ocorre entre 170 e 180 graus. Aqui ocorre entre 130 e 140 graus, ou seja, uns 40 graus a menos. 40 graus, professor, mas é pouquinho diferença, mas 40 graus é suficiente para quebrar as ligações dentro da própria molécula para sair a molécula de água. Agora, se a temperatura é um pouquinho menor, não tem energia suficiente para você quebrar as ligações dentro da molécula, mas eu posso quebrar as ligações entre as moléculas, que é menos energético. Aí funciona dessa maneira. O que nós vamos ter? Repare que eu tenho uma hidroxila e outra hidroxila. Como é intermolecular, presta bem atenção na minha ênfase do plural. Eu tenho um álcool, um segundo álcool. Então, eu tenho entre moléculas. Intermolecular. Ou seja, se eu tenho uma desidratação intermolecular é entre moléculas, plural, eu preciso de duas substâncias. Essa é a parte básica. Na intra, é só ela, acabou. Só tem ela, tira a hidroxila com o vizinho, sai a água, pronto, fez o composto com uma dupla. Agora, quando é intermolecular, é entre moléculas. E aí eu vou colocar em cores. Se você tiver cores diferentes de caneta, até sugiro que vocês escrevam assim. Eu vou colocar um álcool em vermelho e um álcool em azul. O que vai acontecer? Repare que nós temos a hidroxila de uma cadeia pegando o hidrogênio da outra cadeia. Por isso que é intermolecular, formando o quê? A molécula de água. Então, repare que a hidroxila pega o hidrogênio da outra molécula, intermolecular, formando a água. O que sobrou do álcool que está em vermelho? Só o radical. O que sobrou da substância do álcool que está em azul? O oxigênio e o radical. Agora com vocês. Que função orgânica é formada nesse tipo de reação final? Te dou uma dica subliminar. Reparem que aqui eu tenho um presta bem atenção nessa mensagem subliminar, eu tenho um oxigênio eternamente preso entre... É ridículo, não funciona bem. Eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Um oxigênio eternamente preso entre radicais. Um éter, o Maurício já colocou a resposta, formamos um éter. Sempre apareceu desidratação intermolecular de álcool, sempre vai formar um éter. A hidroxila de um álcool pega o hidrogênio da outra molécula, formando a água, mais um éter. Bom, está aí o nosso esquema geral. Porém, um cuidado. Na hora que você fizer uma desidratação intra, é só aquela molécula do álcool. Agora, quando for intermolecular, é entre moléculas. Só que o vestibular não vai te dar a segunda molécula. Não vai te dar. Ele vai falar o seguinte, ó. O etanol, o álcool etílico, faz uma reação de desidratação intermolecular, repare que eu tenho uma temperatura mais baixa, 140, outra era 170. Uma desidratação intermolecular produzindo o quê? Aí você pensa assim, peraí, mas aqui tem hidroxila, vou pegar do vizinho, vai formar uma dupla ligação. Não, isso é intra. Na desidratação intermolecular é entre moléculas. Professor, mas o vestibular não me deu a outra molécula. E nem vai te dar. O que você faz? Você coloca a outra molécula. Você coloca, você não vai ter isso na prova, já vou adiantar. Professor, mas como é que eu vou saber se é intra ou inter? Então, se for uma temperatura mais alta, 170, 180, é intramolecular. Numa temperatura mais baixa, é intermolecular. Se for inter, você terá que desenhar a outra cadeia. Agora ficou fácil. O que nós vamos ter aqui? Ó? A hidroxila pega o hidrogênio para formar o quê? Formamos uma molécula de água. Mas, vou colocar as mesmas cores aqui. Ó. Aí sobrou um CH3, CH2 da parte do álcool em vermelho, mais o que sobrou da parte em azul? Um oxigênio, CH2, CH3. Pronto, está resolvido o nosso sistema.
Porém, a pergunta que eu vou fazer é entre moléculas iguais? Não necessariamente. Só que quando for moléculas diferentes, o texto tem que avisar. Então, o que acontece? Aqui ele falou assim, vou fazer uma desidratação intermolecular do etanol. Do etanol. Mas eu poderia colocar metanol com etanol. Então, o que acontece? A hidroxila de uma cadeia pega o hidrogênio da outra. Então, se eu tiver cadeias diferentes, eu vou ter radicais diferentes. É a única diferença, Janaína, que eu vou ter. Então, se eu tiver o mesmo álcool, os dois radicais vão ser iguais. Então, você vai ter sempre dois radicais iguais. Se eu pegar álcoois diferentes, por exemplo, se eu pegasse metanol e etanol, eu teria um carbono para a esquerda e 2 carbonos para a direita. Isso é uma das possibilidades, mas eu poderia ter 1 e 1, se os dois álcoois iguais se reagirem, 2 e 2, 1 e 1 e 1 e 2. Então, eu poderia ter 3 possibilidades diferentes. Então, se eu pegar álcoois diferentes, existem 3 possibilidades diferentes de resposta. Por quê? Você pode pegar os 2 primeiros álcoois com menor cadeia, formando 1 e 1, um com 2 átomos de carbono, como está acontecendo aqui, e poderia ter uma mistura de um radical do primeiro álcool com o segundo radical do segundo, que são diferentes. Mas isso é mais raro de acontecer, mas pode acontecer, sem problema qualquer. Então, a Janaína fez a pergunta, entre moléculas iguais, não necessariamente. Mas, na maioria das vezes, você vai encontrar sempre moléculas iguais. Então, se for moléculas iguais, vai ter o mesmo radical. Se for moléculas diferentes, eu vou ter radicais diferentes. Se eu pegar metanol e etanol, formaria um radical metil para cá e um radical etil para cá. Seria uma das possibilidades de resposta que você teria. Porém, na prova, ele vai fazer o seguinte, da desidratação intermolecular do etanol vai formar o quê? Aí você vai ter o conjunto de alternativas. Qual que é o nome desse éter? Qual é o nome oficial desse éter? Na dúvida, aquele macete, aquela frase ridícula, ela entra bem. Eu tenho um oxigênio eternamente preso entre radicais. Como é que eu vou dar a nomenclatura para esse éter? 2 átomos de carbono que está em vermelho, et, oxi, etoxi, 2 carbonos et, simples ligações anterminação o, etoxietano. Esse é o nome oficial desse composto, etoxietano, ou éter dietílico. Ambos estariam corretos em termos de nomenclatura, mas o que me importa é essa parte aqui de cima. Na desidratação intermolecular entre moléculas. O teu texto não vai te dar a segunda. Você desenha a segunda molécula, retira a molécula de água e junta os 2 radicais. A gente fez uma pergunta inteligentíssima. Professor, e se os radicais forem diferentes? Vai formar éter com radicais diferentes. Vai ter um radical com o radical do primeiro álcool e um radical com o radical do segundo álcool. Então, não precisa ser necessariamente igual, mas que pode acontecer, pode. Agora eu vou fazer um desafio. Se fosse uma prova, desafio, quero ver se vocês realmente entenderam agora a lógica das 2 reações. Eu vou colocar o metanol reagindo com ácido sulfúrico e só vou falar uma coisinha. O metanol faz uma reação de desidratação. Só essa informação. O metanol realiza uma reação de desidratação produzindo um composto X. Assinale a alternativa que mostra a nomenclatura do composto X. Professor, mas ele não fala se a desidratação é intra ou intermolecular. Agora faz parte da sua interpretação. Então, vou deixar um tempinho para você tentar responder. Eu tenho metanol e o metanol vai fazer uma desidratação. Só que ele não fala se é intra ou intermolecular. Você que vai ter que definir agora e decidir qual das 2 desidratações você vai ter. Ah, professor, mas pode ter 2 respostas. Não, só tem uma. Não tem como ser intra. Perfeito, Janaína, já adiantou. Por que não pode ser intra? Volta para a teoria, eu vou insistir nisso. Na desidratação intra, a hidroxila está louca para virar uma molécula de água. Só que o que falta para essa hidroxila? Um hidrogênio. De onde que eu vou tirar esse hidrogênio? Do vizinho. A hidroxila está presa nesse carbono. Cadê o vizinho? Não existe vizinho para esse carbono. Então, não pode ser intramolecular. Não pode. Justamente porque não tem vizinho. E se não tem vizinho, só pode ser uma desidratação intermolecular. Questão clássica de vestibular difícil. Ele vai colocar metanol reagindo no processo de desidratação. Só isso.
Professor, mas podia ser intra ou inter? Não. Só pode ser intermolecular, porque não tem vizinho para tirar o hidrogênio. E agora ficou fácil. A hidroxila pega o hidrogênio da hidroxila de baixo para formar a molécula de água, mais CH3 do carbono de cima, oxigênio CH3. Para formar qual composto orgânico? Metoximetano. Metoximetano. Essa seria a resposta do nosso exercício. Um outro desafio, como é que está meu tempo? Está tranquilo. Próximo desafio. Primeiro desafio, acho que vocês já superaram. Próximo desafio é isso daqui, ó. Fenol. Professor, mas fenol faz desidratação? Faz. Uma só uma. Ou é intra ou é intermolecular, é uma das duas. Então, o que você tem? O fenol está aí, o fenol tem 3 duplas ligações alternadas, ressonância, alta estabilidade. Lembrando que a estabilidade da cadeia aromática só existe quando tiver dupla, simples, dupla ligação. Se você arrebentar essa sequência, não tem mais estabilidade, o composto se abre. É assim que funciona. Então, eu tenho um fenol. A hidroxila está aqui. Louca para virar uma molécula de água. Só que como é que vou fazer essa desidratação? Desafio 2. Essa desidratação pode ser intra, inter, ou as duas desidratações podem ser aceitas na cadeia aromática. Vamos pensar primeiramente na desidratação intra. O carbono está ali. Está lá lindo o nosso carbono, está aqui, ele tem uma hidroxila. Tem vizinho? Tem. Vou colocar só no vizinho aqui, ó. O vizinho vermelho. Esse carbono vermelho, ele tem até um H. Até funciona. Só que o que poderia acontecer? Se você pegasse essa hidroxila com esse hidrogênio, realmente formaria uma molécula de água, mas o que você formaria no produto final? Aí você teria uma dupla ligação aqui, uma dupla ligação aqui, e teria uma tripla ligação ali. Isso aqui continua sendo uma cadeia aromática? Não é uma cadeia aromática. Portanto, essa reação aqui não pode acontecer, porque não tem mais ressonância dupla, simples, tripla. Não pode acontecer essa tripla ligação na cadeia aromática. Portanto, a desidratação intramolecular, ela não acontece no fenol. Então, significa que só pode ser uma desidratação intermolecular. Então, eu vou ter uma outra molécula de fenol. O que você vai fazer? A hidroxila, vou pegar o hidrogênio lá do outro lado. A hidroxila pega o hidrogênio lá da outra hidroxila para formar a molécula de água, mais. Aí você desenha a primeira cadeia aromática, um oxigênio e a segunda cadeia aromática. Pronto. Forma esse composto, forma um éter. Portanto, alguns compostos hidroxilados, eles só podem fazer desidratação intermolecular. Todo álcool faz desidratação inter. Intra precisa do carbono vizinho. Se não tiver o carbono vizinho, não tem reação de desidratação intramolecular. Ficou bem claro isso? Então, 2 desafios. O metanol, que só pode fazer desidratação intermolecular, porque não tem vizinho, e o fenol pode fazer desidratação intermolecular, porque eu não posso formar uma tripla ligação na cadeia aromática. Por esses motivos, 2 exemplos de aprofundamento na minha aula. Agora, só por desencargo de consciência, só para mostrar que existem esses sistemas. Desidratação de ácido. Quando eu falei em desidratação, é remoção da água. Para remoção da água, eu preciso ter hidroxila. Quais são as funções orgânicas que podem ter hidroxila? Álcool, enol, fenol e ácido carboxílico. Só que enol é uma molécula instável, ela vai ficar de fora dessa relação, mas ácido carboxílico tem hidroxila. Só que todas as respostas de desidratação de ácido culminam na mesma função orgânica, que é uma função diferentona, que você viu uma vez só na vida e depois nunca mais viu. Que é essa função aqui, ó. Eu vou pegar o ácido, só para vocês entenderem aqui, ó. Eu tenho 2 ácidos aqui, ó. Deixa eu separar. Eu tenho um ácido aqui em cima e um ácido aqui embaixo. Então, eu tenho uma desidratação intermolecular. Entre moléculas. Eu tenho um ácido aqui em cima e outra molécula de ácido aqui embaixo. Se é uma desidratação, eu tenho que retirar a molécula de água. De onde que vai sair essa molécula de água? A hidroxila
do ácido de cima, pega o hidrogênio da hidroxila da cadeia de baixo, formando a molécula de água. Agora, a pergunta-chave. Que função orgânica eu tenho aqui? Qual é a função orgânica produzida pela desidratação intermolecular do ácido? Um oxigênio preso entre duas carbonilas. Que função orgânica é essa? Em que o oxigênio está preso entre duas carbonilas, é a chamada função anidrido. Aqui embaixo, ó, anidrido acético, porque é derivado do ácido acético ou ácido etanóico, qualquer um dos dois. O que é um anidrido? É um oxigênio preso entre duas carbonilas. Lá atrás, na apostila 2, quando você viu essa função orgânica, uma função oxigenada, eu fiz uma comparação. É ridículo, mas dá para comparar na hora do desespero. O anidrido, ele se compara muito com a função do torcedor, se bem que aqui o torcedor está deitado, mas o oxigênio central, como se fosse a cabeça, e os dois braços levantados comemorando um gol do Paraná Clube. Tá? Ou de outro time qualquer, mas o Paraná está quase líder ali, ó. Então, o oxigênio, como se fosse a cabeça, e os dois braços levantados. Se bem nosso torcedor, ele está assim, deitadinho aqui, ó, mas continua sendo torcedor, fiel, firme e forte. O oxigênio, com as duas carbonilas, um anidrido. Só que aqui eu tenho um anidrido de cadeia aberta. Essa é a diferença. Agora, tem uma outra reação em que o meu ácido carboxílico ele pode ter duas carboxilas. Reparem aqui, ó, eu tenho uma carboxila aqui e tenho outra carboxila aqui embaixo, ó. Eu tenho um ácido dicarboxílico. São duas carboxilas. E dependendo como é que você tem a configuração especial, ou melhor, espacial, eu tenho uma hidroxila próxima da outra hidroxila. E o que pode acontecer nesse sistema? Essa hidroxila de cima pode interagir com o hidrogênio de baixo, com calor, formando a molécula de água, e esse C dupla O se prende ao oxigênio, formando uma cadeia cíclica, formando uma cadeia fechada. E a pergunta que eu faço é, qual é a função orgânica presente nessa ponta? Eu tenho um oxigênio preso entre duas carbonilas. O que é um oxigênio preso entre duas carbonilas? Anidrido. Então, não importa se você tiver uma desidratação intra ou intermolecular, que você sempre vai formar um anidrido. Professor, isso aqui é importante, eu sempre gosto de falar em estatística. Como assim? Quantidade de vezes que esse assunto já caiu nas nossas provas principais. Se eu considerar os últimos 10 anos da Federal e os últimos 10 anos no Enem, nenhuma questão cobrou sobre desidratação de ácidos produzindo anidridos. Nenhuma questão cobra. Ah, professor, então não vou estudar. Mas vocês não esqueçam que vocês estão em 2020. 2020 está sendo um ano muito, bottom ball disso, atípico. Então, é bom lembrar. E o que eu fiz agora para facilitar a vida de vocês? Aliás, isso que não interessa, aqui, ó. Anotem isso daqui. Eu espero, não tem problema qualquer. Anotem. Se você tiver aquele papelzinho para colar na apostila, melhor ainda. Para quem está no caderno organizadinho, anota isso, que é um resumo das informações até agora. Com isso aqui, eu consigo responder pelo menos umas 90 questões aí da nossa apostila e testes de vestibular que caem no assunto de reação de eliminação. O que eu tenho nessa tela, eu consigo eliminar quase 90% das nossas questões. Então, vamos lá. Resumo de desidratação. Eu vou com calma para vocês anotarem, com calma, vão anotando o que tem aí. Tem aqui umas setas que você vai colocar uma palavrinha só. Então, o que nós temos aqui? Um resumo geral. Só que por trás aqui tem algumas coisas que eu vou fazer o comentário e com certeza vocês vão lembrar. Resumo de desidratação. Primeiro, desidratação é uma eliminação de água. Então, trata-se de uma reação de eliminação. As duas principais funções orgânicas que fazem as chamadas reações de eliminação são álcool e ácido. Uma desidratação de álcool intramolecular. Primeiramente, o prefixo. O que você entende pelo intra? Intra significa dentro. O que ocorre na desidratação intra? Tem a hidroxila que está louca para virar uma molécula de água. Só que o que falta para essa hidroxila? O hidrogênio. De onde que eu vou tirar esse hidrogênio? Do carbono vizinho. Então, a hidroxila mais o hidrogênio do vizinho sai a molécula de água para formar o quê? Forma um alceno. Só que vocês vão perceber que na palavra alceno eu coloquei uma pequena mensagem subliminar. A desidratação intramolecular vai formar o quê?
uma dupla ligação. Sempre. Desidratação intra dentro da própria molécula. A hidroxila pega o hidrogênio do vizinho, sai a água, aquelas duas ligações que sobram se combinam para formar uma ligação π. E essa ligação π é uma dupla ligação. Então, quando tiver uma ligação π, é uma dupla ligação. Só para lembrar ainda, caso você tenha mais de um hidrogênio nos vizinhos, qual é a preferência da saída desses hidrogênios? Terciário, secundário e primário. Se quiser anotar aí, anota. Sem problema qualquer, coloca aqui embaixo. Facilidade, 2 pontos. Carbono terciário, secundário e primário. Aí na apostila fala regra de Seifert. Fala assim, sai o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Só que na hora da prova pode confundir com regra de Markovnikov, aí complica. Eu prefiro que vocês usem essa frase. A saída dos hidrogênios, a preferência, carbono terciário, secundário e primário. Ponto, fechou. Agora, na desidratação inter, aqui não tem nenhuma as outras opções, só tem uma. A desidratação de álcool de forma intermolecular, volta um pouquinho, vai formar o quê? Um éter. Olha só. A desidratação intra-alceno. A desidratação intermolecular forma um éter. Essa é a diferença que você tem. Inclusive, na hora da prova, se bater um desespero, meu Deus, esqueci o que é o intra e o inter. Então, intra é dentro, mas forma o quê? Forma uma dupla. E a desidratação repare que inter termina T-E-R. Portanto, a desidratação inter forma um éter, ou seja, o inter forma um éter. A atmosfera é ridícula, mas na hora da prova, na hora que se bater o desespero, nossa, qualquer frasinha dessa sempre é bem-vinda. Então, na intra forma uma dupla ligação e na inter forma um éter. Só a imagem, o áudio está aí. Então, gente, travando para alguém, tá, para mim também tá, mas é o problema aí do Google mesmo. O Google está fazendo algumas atualizações e está travando um pouquinho, mas acho que já voltou agora. Então, estamos juntos. Então, mas já voltou. Então, de qualquer maneira, eu vejo como trava aqui, eu devagar, espero um pouquinho, depois a gente vai continuar. Então, resumo 1. Desidratação intraforma dupla e interforma éter. Tá, professor, é ridículo, mas na hora do desespero você não sabe como isso vai ajudar. Agora, a desidratação de ácido, não importa se é intra ou intermolecular, sempre vai formar um anidrido. E o que é o anidrido? A função do torcedor, o oxigênio com 2 carbonilas. Pronto, resolve esse sistema. Então, aqui está um resumo que você vai ter para te ajudar e muito nas suas respostas na aula de hoje. Não sei se vocês vão estudar hoje à tarde, hoje à noite, ou amanhã, não sei qual que é o horário que vocês vão estudar química, mas esse resuminho deixa sempre a amostra que vai facilitar e muito, mas e muito a sua vida na parte de resolução. Pois bem, como eu falei, 90% das questões você resolve através desse resumo, tá, professor? E os outros 10%. É que tem outras reações de eliminação. Eliminação de halogênios, ou de haletos, tanto faz. Só que você já pegou a essência da matéria, já pegou. Tudo que eu preciso saber sobre teoria já foi. Então, eu tenho, no lugar do X, eu posso colocar um flúor, um cloro, um bromo, um iodo, um halogênio, por isso que é a eliminação de haletos. Haleto é derivado de halogênio, flúor, cloro, bromo e iodo. Só que para eliminar esse halogênio, ele não sai sozinho. Ele precisa de alguém. E de onde que eu vou buscar ajuda? No vizinho. E o que o vizinho me empresta? O hidrogênio. Portanto, é o mesmo processo da desidratação intra. O halogênio está pendurado, ele vai pegar o hidrogênio do vizinho para formar o quê? Um HX, HCl, HBr, HI, HF. E o que vai formar entre as duas ligações? Uma dupla. É igual ao processo de desidratação intra. Só que na desidratação eu tenho uma hidroxila que pega o hidrogênio vizinho para sair uma molécula de água. Aqui eu vou ter um halogênio que vai pegar o hidrogênio vizinho para formar o quê? Um HCl, um HBr, um HI, um HF. Assim funciona. Quer ver um primeiro exemplo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho, até de maneira mais clássica, eu tenho CH2 com hidrogênio. Na realidade é um CH3, só que eu já deixei o H à mostra para ficar mais fácil a sua visualização. Eu tenho um BR, eu tenho um haleto. Tá, professor, só tem ele, não tem mais nada. Repare que só tem o haleto.
Se fosse uma reação de substituição, eu teria mais alguém para reagir. Mas eu não tenho. É só ele que está. Professor, mas não poderia ser uma adição? Cadê a dupla? Cadê a tripla ligação? Cadê o alvo para eu atacar? E mesmo que eu fosse atacar, eu vou atacar essa dupla com quem? Eu não tenho mais ninguém, só tem ele e ponto. Só tem essa molécula para você trabalhar. E como eu tenho um bromo pendurado, por que não tirar o bromo dessa cadeia? Então eu vou trabalhar com temperatura mais alta, vou eliminar o bromo. Professor, não dá para tirar só o bromo? Não, porque o BR sozinho, ele tem 7 elétrons na última camada, ficaria altamente instável. Então o bromo ele tem que sair da cadeia acompanhado com alguém, e com quem que ele vai sair? Com o hidrogênio do vizinho. Então, o hidrogênio do vizinho acompanha o bromo para formar o HBr, e entre as duas ligações, o que você vai formar? Uma dupla ligação. Igualzinho ao processo de desidratação, só que aqui você está tirando um halogênio. É uma desidrohalogenação, ou seja, você está retirando um HCl, um HBr, um HI da nossa cadeia. Assim que funciona esse esquema. Captaram a mensagem? Agora, o que nós vamos encontrar? Um desafio. Vamos começar a pensar nessa fórmula aqui. O que você percebe de especial? Que só tem uma cadeia. Esse KOH aqui já vou fazer o comentário. Então, só tem a cadeia orgânica, e repare que ali ó, eu tenho um iodo. Tá lá, meu iodo lá, lindo, maravilhoso. A professora elimina o iodo. Tá, mas como é que eu vou eliminar esse iodo? Para eliminar o iodo, ele tem que sair acompanhado com um H. De onde que eu vou tirar esse H? E repare que eu tenho dois vizinhos. Eu vou ter esse hidrogênio azul aqui em cima, e posso ter esse hidrogênio verde aqui na lateral. Um dos dois hidrogênios você vai remover. Então, o iodo está aqui. Para tirar esse iodo, ele tem que sair na forma de HI. Qual dos dois hidrogênios você retira? O hidrogênio azul, que é um carbono primário, o hidrogênio verde, que também é um carbono primário. Portanto, a resposta tanto faz. Então, esse iodo pega um deles, não importa qual seja, os dois são exatamente iguais, vamos apagar aqui, ó. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse HI, ele vai formar, opa, deixa eu fazer melhor ele aqui, só apagar um pouquinho, pronto, apaga aqui. Então o que ele vai formar como resposta? Vai formar HI mais CH2 dupla CH3. Pronto, resolvi o problema. Professor, e se eu pegasse esse hidrogênio aqui, ia formar o mesmo composto, só que você teria CH3, CH, CH2. Se você virar a ordem, vai dar exatamente o mesmo composto. Então, a desidrohalogenação, um nome difícil e tal, vai formar um ácido, HI, HCl, HBr, mais um alceno, do jeito que você já trabalhou de forma anterior, sem problema qualquer. Agora, um probleminha, quero ver se você realmente compreendeu a aula de hoje. Eu tenho um bromo pendurado ali, e esse bromo, ele precisa ser retirado numa reação de desahalogenação. Agora foi. Esse bromo tem que sair com alguém. Então, esse bromo, ele vai sair com quem? Com o hidrogênio vermelho ou com o hidrogênio azul? Agora eu quero ver, se vocês compreenderem aqui. Eu tenho um H vermelho e tenho um H azul. Qual desses dois hidrogênios sairia com mais facilidade? Peraí que eu vou analisar. O hidrogênio vermelho, ele está preso no carbono primário. E o hidrogênio azul, ele está preso no carbono secundário. Opa, aqui já não é mais tanto faz. Qual dos dois hidrogênios sairia com mais facilidade nessa reação? O hidrogênio vermelho preso no primário ou o azul preso no secundário? Agora sim quero a resposta de vocês. Agora sim, é o azul. Por quê? Porque a facilidade dos nossos hidrogênios vem de terciário, secundário e primário. Então agora sim, Nicole e Juan, vocês acertaram? Acho não, pode ter certeza, Nicole, que é o azul. O hidrogênio azul vai sair com maior quantidade para formar isso daqui, ó. Opa, vem para cá. Então vai formar esses dois compostos aqui, ó. Aquele hidrogênio azul pega o bromo para formar o HBr, mais a dupla ligação entre os dois carbonos centrais. Só que aquele, não sei qual era a cor do outro ali, o vermelho. Deixa eu colocar as cores aqui também. Ó. Aqui, vou colocar na bolinha, tá? Isso aqui é o hidrogênio azul, e esse aqui era o hidrogênio vermelho lá das nossas perguntas. Então, o hidrogênio azul pega o Br para formar o HBr, entre os dois carbonos centrais forma a dupla ligação, produto principal. Só que o hidrogênio vermelho, ele também reage, só que reage em menor proporção.
O hidrogênio vermelho pega o bromo, forma um HBr e a dupla ligação fica entre os dois carbonos da ponta esquerda. Qual desses dois produtos está em maior porcentagem? Esse de cima. Por quê? Porque o hidrogênio secundário é mais reativo do que o carbono primário. Professor, e a porcentagem? Não me interessa. Eu sei que vai ter um produto principal em maior porcentagem e um produto minoritário em menor porcentagem. Ponto. É isso que vai me interessar aqui. Agora, e se eu tivesse mais de um bromo nessa cadeia? Se eu tivesse mais de um cloro, como é que funcionaria esse esquema? Então, dá uma olhadinha nessa reação aqui. Reparem que eu tenho BR e BR. Se vocês forem analisar a nomenclatura, eu teria 2,2 dibromobutano. 2,2 dibromo, 4 carbonos but, simplesão, terminação O. 2,2 dibromobutano. Se eu fizesse uma reação dessas com hidróxido e potássio, aliás, só esqueci um detalhezinho aqui, ó. Por que eu coloco, só voltando nessa reação aqui, ó. Aqui pode ser já. Para que eu coloco o hidróxido de potássio nessa reação? Qual que é a função desse hidróxido de potássio? Professor, eu tenho que saber isso. Lá na apostila tem uma pergunta que vai exigir essa resposta. Qual que é a função da base forte nessa... Deixa eu voltar nessa reação aqui, ó, que fica mais fácil. O HI mais KOH. Qual que é a função desse hidróxido de potássio? Se vocês observarem o produto da minha, ou produtos da minha reação, eu tenho propeno reagindo com HI. Se você deixar do jeito que está aqui, o que vai acontecer? O hidrogênio, ele vai para o carbono mais hidrogenado e o iodo volta para o carbono de origem. Ou seja, se você deixar do jeito que está aqui, essa reação volta para o reagente inicial e nada acontece. Se você deixar do jeito que está aqui, ó, esse composto sem o hidróxido de potássio vai formar HI mais o propeno. Esse é o produto final. Só que esses dois produtos vão reagir novamente e adivinham que eles vão formar o reagente, ou seja, eu partilho um princípio e volta para o mesmo reagente, ou seja, eu não tenho produto nenhum, não vou ter rendimento nenhum na minha reação. Qual que é a função da base? A função da base é neutralizar o ácido. Portanto, você teria a seguinte reação. Deixa eu só limpar tudo aqui. Pronto. A função daquela base seria o seguinte, ó, o HI, ele vai reagir com a base para formar o quê? Ele vai formar o iodeto de potássio mais a água. Deixa eu fazer pequenininho aqui, mas cabe. Então, uma das perguntas da sua apostila vai ser a seguinte: numa reação de retirada de halogênio de um composto orgânico, sempre é necessária a presença de uma base forte. Qual que é a função dessa base forte? Neutralizar o ácido que foi removido, que foi retirado por reação de eliminação. Então, essa é a função. Então, só para deixar bem claro aqui, que também esquecendo da parte anterior, a função da base nessas reações de eliminação de halogênios é neutralizar o ácido formado pela reação. Então, toda a reação de retirada de halogênio vai sair na forma de HCl, HBr, HI, são ácidos fortes. Portanto, para neutralizar um ácido forte de maneira rápida, vou usar uma base forte, ou hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio. Uma das duas vai estar presente na sua questão. Então, repare que todas as reações, ó, tem KOH, todas, ó, KOH, KOH, justamente por quê? Para neutralizar o ácido produzido nesse sistema. Então, esse ácido precisa ser neutralizado com o quê? Com uma base. Então, essa é a função desse sistema. Voltando para cá. E se eu tivesse mais de um halogênio? Então, lá no começo da aula, acho que foi o Gabriel, perguntou assim, professor, não vai formar uma tripla ligação? Agora sim, da seguinte forma. Se vocês observarem bem, eu tenho esse composto, o HBr vai ser eliminado pela primeira vez. Na hora que você eliminar o HBr, vai formar uma dupla ligação aqui, concorda? Só que perceba que eu tenho outro halogênio embaixo. Então, o HBr sai para formar a dupla, só que outro HBr também vai sair para formar duas moléculas de HBr, e cada retirada do hidrogênio com bromo forma uma ligação π. Então, vai formar uma ligação π, uma dupla, outra ligação π, uma tripla ligação. Portanto, eu posso formar uma tripla ligação? Posso, desde que o composto tenha mais de um grupamento. Se ele tivesse duas hidroxilas, formaria uma tripla ligação. Se eu tivesse duas, ou como eu tenho aqui, dois halogênios, vai formar uma tripla ligação. É assim que funciona numa eliminação múltipla. Então, eu tenho dois átomos de bromo. Professor, eu posso eliminar os dois? Pode, mas não BR e BR para formar BR2.
HBr forma dupla, sai novamente o HBr, forma a tripla ligação. Então, você vai fazer por etapas. Na primeira etapa, sai um HBr, forma uma dupla ligação. Na segunda etapa, sai outro HBr para formar a tripla ligação. Professor, isso cai em prova? É muito raro, mas de qualquer maneira estou comentando e eu gostaria que vocês usassem a lógica. Lógica, não precisa ficar decorando cada uma dessas reações. Aí tem outro sistema que não me interessa agora. E aí, para fechar, está dentro do meu horário, tá. Uma última reação de retirada de halogênios. Eu tenho dois halogênios aqui, Br e Br. Se não tivesse o zinco, você usaria aquele critério da aula anterior. Esse Br pegaria um H para formar uma dupla ligação, esse Br pegaria o hidrogênio lisinho para formar uma tripla ligação. Só que aqui eu tenho o zinco. Qual que é a função do zinco nessa reação? A função do zinco ela é muito simples. A função do zinco é retirar os dois átomos de bromo do meu composto orgânico, formando um sal, que é o ZnBr2, ou seja, o brometo de zinco, mais essas duas ligações vão se combinar para formar o eteno, ou etileno. Então, uma outra reação de eliminação envolve a presença de um metal, geralmente o zinco. Esse zinco tem como função retirar, eliminar os dois átomos de bromo, tem que ser os dois, para a formação de uma dupla ligação. Porque se não tivesse o zinco, eu teria uma tripla ligação. Mas como eu tenho o zinco retira os dois átomos de bromo, porque a carga do zinco é mais 2. Ele tem NOx fixo. Portanto, para neutralizar essa carga mais 2, eu preciso de 2 halogênios. Então, você vai ter a dupla ligação. Ponto. Resolve o sistema. Quer ver outro? E se eu tivesse 4 halogênios? Olha só. Cloro, 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 cloro. Eu teria uma molécula, e essa molécula você faria o seguinte, ó. 2 átomos de cloro com o zinco, formando o primeiro cloreto de zinco, formando uma dupla. Mas como eu tenho mais 2 átomos de cloro aqui embaixo, outro átomo de zinco para formar 2 moléculas de cloreto de zinco e uma tripla ligação. Então, se você fizer uma reação consecutiva, sucessiva, quebra, sai o primeiro grupamento, forma a dupla, sai o segundo grupamento de átomos, forma a tripla ligação. Estou comentando por desencargo de consciência. E para fechar com chave de ouro, um desafio. Um desafio. O que vai formar nessa reação? Desafio final. Se vocês compreenderem isso, é talvez o mais difícil das reações. Eu tenho zinco, qual que é a função desse zinco? A função desse zinco é retirar os 2 átomos de bromo. Então, já sei que vai formar um ZnBr2. Já sei que vai formar brometo de zinco. Mais o quê? As duas ligações se unem para formar uma dupla ligação. Não. Que reparem que agora eu tenho um CH2 que está me atrapalhando aqui, ó. Eu não consigo fazer a dupla ligação. Se você voltar aqui nos exemplos anteriores, ó, um cloro estava ao ladinho do outro. Eles são chamados vicinais. Vicinais vem do latim de vizinhos. Um vizinho ao outro. Só que nesse próximo exemplo aqui, ó, eles não são vizinhos, eles são afastados. Quem está incomodando os 2 átomos de bromo é o CH2. O que vai formar nessa reação específica? Então, eu vou te dar uma pequena dica subliminar. Esse carbono ali, ó, o CH2, é esse daqui, ó. Deixa eu colocar. Esse CH2 é esse CH2 que eu fiz aqui. Aí eu vou colocar esse CH2 aqui de baixo, que tem uma ligação livre, um CH2 aqui de baixo, que tem uma ligação livre. Olha só. Esse CH2 aqui é esse CH2. O CH2 aqui, que perdeu o hidrogênio, é esse com seu elétron livre, e esse CH2, esse com elétron livre. Lembrando que essas duas ligações, elas têm que se unir. O que eu vou ter nessa molécula? A união das duas ligações. E quando eu formo essas duas ligações, o que eu formo nesse composto? Uma cadeia fechada. Essa é uma reação mas muito específica dentro desse processo. Então, aqui, ó, quando eu estiver com os 2 halogênios, um vizinho do outro, eu posso formar a ligação π. Agora, quando as ligações são afastadas, eu não formo mais ligação π. O que eu vou formar? Cadeias cíclicas. Você está forçando a cadeia a ficar fechada. Essa é a última reação que encerra, inclusive, o nosso expediente e já deu meu horário também, para ser bem preciso. Então, resumindo a aula de hoje, só para fechar com chave de ouro o nosso sistema. Numa reação de eliminação, alguma coisa vai ser eliminada. O que eu vou eliminar?
Ou vou eliminar ácidos com halogênios, ou vou eliminar a água. Quando eu for eliminar a água, é uma desidratação. Para lembrar bem, desidratação intra para álcool forma o quê? Uma dupla ligação, forma um alceno. E na desidratação intermolecular forma o quê? Um éter. Só para lembrar. Se eu tiver outros hidrogênios ou hidrogênios diferentes, qual que é a ordem de facilidade dos hidrogênios? Terciário, secundário, primário. Se for uma desidratação inter, forma um éter. Se for uma desidratação de ácido, não importa se é intra ou inter, forma anidrido. E a eliminação de halogênios, ele funciona exatamente como a parte dos álcools. Vai formar um HBr, um HClHI, a não ser que as ligações são mais distintas, mais distantes, melhor dizendo, em que você vai ter a formação de um ciclo. Então, em poucos segundos eu consigo resumir a aula. Uma desidratação intra de álcool, forma dupla. Na desidratação inter, forma um éter, que vai ser a desidratação intermolecular. Desidratação de ácido, forma anidrido. E quando eu vou retirar os halogênios, vai formar uma dupla, uma tripla, ou quando eles forem afastados, uma cadeia cíclica. Só que essa parte dos halogênios é mais difícil de cair em prova, mas se cair, usem a dica que vocês já têm. Bom, fechamos por aí. Não esqueçam que os slides da aula de hoje já estão disponíveis para você lá no seu caderno do A+, inclusive as resoluções também da nossa aula. Está tudo lá respondido no processo. Então, acabou legal. Mas acho que já voltou. Voltou? Voltou. Então, a ideia é essa. Então, na hora que vocês forem mexer com reações de eliminação, elimina. Se for intra, pega o hidrogênio que vem do carbono terciário. Se for inter, sempre vai formar um éter. Resolve 90% dos nossos sistemas. Acho que voltou o processo. Então, ótima quinta-feira, ótimo final de semana para vocês. Vejo vocês na semana que vem, na última aula da apostila 6, porque na outra semana eu vou fazer uma revisão geral, desde a apostila 4 até a apostila 6, e fora que eu vou fazer a revisão também da apostila 1, 2 e 3, quando eu vou falar sobre nomenclatura, função orgânica, isomeria, que isso vai estar presente também nesses materiais. Então, se cuidem, ótima quinta-feira, ótimo final de semana, vejo vocês na quinta-feira da semana que vem para encerrarmos essa nossa apostila 6. Fechou? Abraço, se cuidem!